Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre exercícios em bases estáveis, treino de equilíbrio, exercícios de estabilidade. Isso realmente serve para alguma coisa? Tem alguma utilidade? Faz efeito? Ou é somente mais um modismo, mais uma invencionice que aparece aí de tempos em tempos no mundo da musculação? Mas, antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, curte aí para aumentar o alcance, o engajamento aqui do canal e também se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer. Estamos chegando ali próximo dos 1000 inscritos e toda ajuda é importante. Então, se inscreve e curte aí esse vídeo. Beleza? Então, para falar desse assunto, temos aí um artigo de revisão, um trabalho de 2017 e vamos pegar aí as principais informações dele para explicar aqui o vídeo de hoje. Então, a gente tem aí o treino de musculação convencional, onde a gente faz, né, os exercícios em bases estáveis, busca ali, né, o maior equilíbrio possível para a gente conseguir uma boa performance nos exercícios, uma boa produção de força. E existe também os treinos de força em bases instáveis, né? Onde a gente pega aí geralmente os exercícios tradicionais e adiciona ali alguma dificuldade quanto ao equilíbrio para estar fazendo esses exercícios. Então aqui a gente vê, por exemplo, o rapaz fazendo o supino convencional no banco e aquele fazendo o supino deitado sobre a bola de pilates. Aqui o cara fazendo o agachamento e aquele agachando em cima aqui, né, da meia bola, né, do bozu. Então, são formas, por exemplo, de você fazer esses exercícios com a questão de desequilíbrio. Além de você, né, pegar ali exercícios de musculação tradicionais, às vezes usar equipamentos, você pode, por exemplo, fazer exercícios que seriam de calistenia, ou seja, do peso do corpo, como a flexão, e usar equipamento aí chamado a faixa aí do TRX. Você pode também, por exemplo, pegar exercícios tradicionais como o stiff e fazer aqui em base assimétrica, né? Aqui com o pé aqui atrás, né? Diminuindo a base de apoio, dificultando aqui o equilíbrio. Também dá para fazer, por exemplo, você trabalhar um exercício que seria ali com a barra, né? E você fazer um carga de um lado e sem carga do outro, ou pesos assimétricos para você ter que estabilizar isso aqui, né? Estabilizar essa carga para o peso não virar. Então, basicamente, qual que é o sentido de você fazer esses exercícios em bases estáveis, exercícios com desequilíbrio, né? No caso ali, na maioria das vezes você aumenta a ativação muscular, né, da região do tronco, né, quando você usa uma base instável, um exercício em desequilíbrio em relação a um exercício tradicional. Você tem que equilibrar isso e muitas vezes usa mais ali a musculatura do core, né, a região do core training, que a gente fala aí muitas vezes, né, quando a gente quer trabalhar essa região. Você acaba às vezes melhorando a coordenação da ativação muscular, ou seja, se você está numa base instável, tem que fazer força ali para equilibrar a posição, muitas vezes essa força, né, de acordo com ali o tipo de desequilíbrio que você fornece, o corpo aprende a coordenar melhor a ativação muscular para manter o corpo estável, né? Então vamos pensar que às vezes isso pode ser útil para algum determinado esporte, né? Uma modalidade esportiva, né? Não pensando aí no ganho puro e simples de força ou de massa muscular, muitas vezes essa maior ativação coordenada ela pode ser benéfica para algum tipo de esporte. Então você pode usar esse tipo de treino pensando nisso. E também até, pensando nesse contexto esportivo, um aumento da potência muscular. Então a potência muscular, a capacidade de fazer força, né, em alta velocidade, né, ou fazer força no menor tempo possível. Muitas vezes esse tipo de força é uma situação de salto, por exemplo, onde a base de apoio, onde o pé está numa condição de pouca estabilidade. Então, se você tem uma necessidade dessas no seu esporte que você pratica,
você pode utilizar a seu favor para fazer um treino simulando algo que vai acontecer no esporte, para você desenvolver essa potência em uma condição específica de instabilidade. Então, uma outra utilidade desse tipo de treino. E, até por melhorar essa coordenação da ativação muscular do tronco, buscar trazer para a estabilidade novamente, isso pode ajudar bastante na questão de prevenção ou até do tratamento de dores e lesões. Então, esses são os principais usos e aplicações desse treino de força em bases instáveis, né, em situações de desequilíbrio. Então aqui a gente vê como aplicações práticas, né? Pensando em atletas, aí, por exemplo, a gente tem o futebol, que é um esporte que usa bastante esses exercícios em superfícies instáveis, tanto pensando na preparação como na prevenção de dores e lesões, como depois que acontece uma lesão, a gente tem, né, várias mudanças de direções, você salta, acaba às vezes caindo sobre um pé em base instável, você tem diversas situações de desequilíbrio e instabilidade durante o jogo, por isso você fazer um treino de força, uma parte dele pensando nesse tipo de situação de desequilíbrio, pode ser interessante, geralmente é aplicado. Isso serve para outros tantos esportes, né, como basquete, como lutas no geral, corredores, enfim. Todos eles podem se beneficiar se, além do treino de força normal, ou de força convencional, que a gente já faz ali na musculação, se adicionar alguns exercícios em bases instáveis, né? A gente tem também, né, pensando na prevenção, reabilitação de dores e lesões, não somente ali você fazer para atletas, mas pessoas comuns, né? Claro, geralmente a gente vai treinar por conta de estética, mas muitas vezes a gente também quer treinar para prevenir dores e lesões ou para estar recuperando, né, depois de acontecer um problema desse tipo. Então, provavelmente se você passar por isso, exercícios em bases instáveis, exercícios em situações de desequilíbrio, podem ser interessantes para você. E também uma outra aplicação muito interessante, né, é com idosos. A gente sabe que, né, com a avançada idade, para os idosos principalmente, a gente começa a ter uma perda mais importante de força, de massa muscular, né? E muitas vezes essa perda, essa diminuição de capacidade física pode afetar no nosso equilíbrio, né? Tanto para sustentar a posição do corpo, seja estático ou em movimento, né? Em deslocamento, equilíbrio dinâmico. E quando a gente trabalha exercícios de instabilidade com idosos, muitas vezes, por exemplo, esse exercício de levantar a perna, passar ali pelos cones, às vezes para um adulto jovem pode ser moleza, né? Não dá nem para ser considerado uma situação de instabilidade. Mas quando você já está ali numa fase de menos força, menos agilidade, né? Já tem ali a movimentação mais prejudicada, muitas vezes um exercício como esse pode aí sim aumentar a destreza da pessoa para que ela não acabe caindo numa situação de deslocamento, de caminhada no dia a dia. Então, os exercícios em bases estáveis, esse trabalho de equilíbrio para idosos, pode ser muito importante para aumentar a qualidade de vida e até evitar, às vezes, um acidente de queda aí, que pode resultar em fratura ou até algo mais grave, né? Então, é um trabalho bem interessante. Aqui, se a gente tem uma ideia aqui de um mecanismo de lesão, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma lesão de torção do tornozelo, que é bem comum, né? Que é quando a gente vira aqui o pé para fora e acaba machucando essa parte dos ligamentos, dos tendões aqui, né? Dessa região do tornozelo. Então é um tipo de lesão que tem uma instabilidade brusca, ou seja, você pisa em falso, você faz uma queda ali muito na ponta do pé e não consegue sustentar bem o peso do corpo, então o pé ele vira bruscamente e você tem ali, né, milissegundos para recuperar logo essa posição, para voltar o pé à posição normal, ou então você tem a torção, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o rapaz fazendo um exercício de afundo, que é um exercício tradicional da musculação, só que com o pé da frente pisando ali no disco flex, né? Que é para fazer uma situação de instabilidade. Então aqui ele também tem que recuperar constantemente a estabilidade desse pé que está mexendo para o lado,
como se fosse uma simulação do mecanismo de lesão. Então, provavelmente, esse rapaz que treina essa questão de instabilidade, ele vai ter ali um fator de proteção maior contra esse tipo de lesão, ou caso ele venha, né, de uma recuperação, de uma torção mais grave, isso aqui muito provavelmente vai ajudar ele a ter o tornozelo mais estável de novo e ele conseguir retornar mais rápido e com mais saúde, mais segurança para o esporte que ele precisar praticar, né? Então, se a gente pensar aí de forma geral, né, no treino de instabilidade, né, quando a gente vai usar ele e alguns cuidados que a gente pode ter. Então, vamos pensar aqui, se você quer, né, aumentar a tua massa muscular ao máximo, aumentar a força ao máximo, você vai fazer o treino de instabilidade? Claro que você pode fazer os exercícios de base instável, pensando nessa questão de repertório motor e de prevenção de dores e lesões. Mas, se tu for com o objetivo de melhorar a força máxima, melhorar, né, a hipertrofia muscular, talvez pode não ser o tipo mais indicado de exercício, porque justamente o fato de você estar na base instável, você diminui um pouco essa capacidade de produção de força. Para maior força possível, a gente precisa de estabilidade, de firmeza. Então, nesse cenário de ganho de força máxima, ganho de hipertrofia muscular, pode não ser a situação adequada. Mas agora, se tu quer prevenir dores e lesões na articulação, se tu já teve uma lesão e quer ali se reabilitar, fortalecer, para voltar ao esporte, para não machucar de novo, se tu quer um treino de potência em situações específicas, transferência para o esporte, situações de instabilidade, ou se você quer melhorar o equilíbrio, melhorar a confiança ali na caminhada, de uma sustentação da posição em pé, em um público ali mais idoso, aí sim, você incluir, né, lógico, não fazer o treino inteiro em estabilidade, mas incluir exercícios em plataformas instáveis, né, não somente usando equipamentos, mas, por exemplo, fazendo ali, né, uma parte de talvez fazer um exercício com a base mais junta, com os pés mais aproximados, um pé à frente do outro, às vezes fechar os olhos, só isso já der, né, um belo desequilíbrio. Você incluindo essas formas de fazer exercício, com certeza você vai melhorar o equilíbrio da pessoa ou vai deixar aquela articulação mais forte, mais protegida contra dores e lesões. E a gente sempre usar o bom senso na hora de fazer os exercícios ou de montar o treino, né? Então, exercícios em plataformas instáveis, né, exercícios com desequilíbrio, geralmente tem aí uma técnica mais difícil. Então, vamos fazer sempre um processo de aprendizagem, começando ali de forma mais simples e aumentando a dificuldade aos poucos. Vamos, né, tomar cuidado com as cargas que a gente usa, por exemplo, se tu faz um agachamento pesado com os pés no chão, com a barra nas costas, for fazer esse agachamento sobre uma bola, por exemplo, você não vai conseguir manter a mesma carga, né? Então, sempre fazer essa adequação de carga, ver aonde a gente está treinando, por exemplo, você está treinando numa academia de musculação, tem um monte de gente fazendo exercício ali do lado. Você toma cuidado, às vezes, fazer um exercício com um grau de dificuldade muito alto para você, né, não cair, acabar não batendo a cabeça ali em um equipamento ou atrapalhar o treino de outra pessoa, né? Vamos tomar esse cuidado e também para idosos, né? Como é um público que muitas das vezes já pode ter algum comprometimento no equilíbrio, você vai dosar bem ali os exercícios que você vai fazer para você não expor demais aquela pessoa e acabar o tiro saindo pela culatra, né? Bom, então basicamente essa é a ideia dos exercícios instáveis, o porquê usar, quais são os objetivos deles, e eles sim são uma ferramenta válida que você pode utilizar no seu dia a dia, de acordo com os objetivos que a gente comentou aqui. Beleza? Antes da gente terminar o vídeo, vale lembrar mais uma vez para você curtir, se inscrever aqui no canal para estar ajudando no nosso crescimento e não esquece que a gente tem vídeo toda quarta-feira às 20 horas e então a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos, bons estudos e até lá!